Olá, minha gente, bom dia. Hoje eu posso dizer, né? Eu sou a Auricélia, primeira secretária do grupo Movimento Unidos Venceremos, Chapa 2. Como é bonito falar, né? Antes, antes a gente ficava meio assim, né? Com medo, né? Peguei meu celular ontem, tentei escrever algumas palavras, porque eu sou melhor escrevendo do que falando. E não consegui encontrar as palavras, talvez pela emoção. E eu falei, agora é a hora, ainda que eu já tenha posto a minha cara no bairro, mas como primeira secretária, já não sou mais candidata, né? Graças a Deus eleita democraticamente nas urnas. Achei melhor eu colocar esse vídeo. Eu não saberia por onde começar, porque eu não estava encontrando palavras para falar com vocês. Mas eu quero começar meu vídeo assim já agradecendo, antes que se torne longo e acabe não dando conta. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, ao advogado Nivaldo Doro, à advogada Marina, uma gracinha de advogada, ao advogado Nivaldo Doro, por nos esperançar. E pelo fato de ser advogado, e muitas pessoas já falam, né? O advogado é um trem do mal. Tem que ficar sempre cabreiro com eles, porque eles não jogam para perder, não sei o que, não sei o que. E como nós já temos experiência aqui no bairro, eu sou uma pessoa muito cabreira mesmo. Quando ele nos foi apresentado pela primeira vez, que nos veio com a proposta, nós não pagamos ele, né? E então eu sou muito desconfiada e eu queria ouvir da boca dele se realmente quem era ele, quem era a pessoa dele e se aquela fala dele não me mexia por dentro, porque eu não sei vocês, mas eu tenho, graças a Deus, um sexto sentido assim muito apurado. Se alguma coisa aqui por dentro de mim, dependendo do que a pessoa está falando, ela motiva aqui dentro de mim, eu já fico ali a desconfiar. Sou uma pessoa, pergunta o pessoal do grupo meu aí, dos 16 da chapa aí, que a pessoa mais desconfiada, tudo você desconfia, Auricélia, sim. Eu, talvez porque eu sou uma pessoa muito dada e percebo muito bem, nitidamente, quando as pessoas me usam ou usam da minha boa vontade. Então, isso aí é nítido. Mas agradeço ele por, desde o início, já que advogado é trem do mal aí, desde o início, ele optar por uma eleição legítima, voto na urna. Nunca usou de palavras, faça esse jeitinho aqui para manipular outro. Até uma sugestão que ele havia nos dado, que não seria viável para alguns da chapa, que havia, e não era uma coisa ilegítima, porque estava dentro do nosso estatuto, que foi a última atacada, se optarmos assim, se nós... Porque a nossa situação era com as pessoas que não moram no bairro e essas não viessem votar ou fossem dadas procurações para oposição. Porque dentro do bairro eu tinha certeza que nós ganharíamos pela pesquisa que eu já havia feito, pelas casas que eu já havia passado, pela conversa que eu já tinha tido com muita gente na rua. E morando no bairro, eu tinha essa ciência de que dentro do bairro nós ganharíamos. Que para mim era importante, porque pessoas que não estão no bairro, mas que também não estão ativas nas situações, nas demandas daqui do bairro,
digamos aí que essas pessoas são importantes, sim, são importantes porque elas são donos de lotes. Mas quem mora aqui no bairro é que sente as dores e as necessidades do mesmo. Pois bem, o Dr. Doro, ele a todo tempo, ele ficava ganhando ou perdendo, vocês fizeram um bom trabalho, vocês fizeram um excelente trabalho, vocês brigaram, sabe o que é isso? Vocês têm ciência que vocês estão lutando por 300 lotes, por 300 pessoas. Aliás, e hoje ainda retifico isso que o Dr. Doro fala, 300 donos de lotes, porque se nós contarmos com a família dessas pessoas, isso soma-se a quase 1.500 pessoas que nós estávamos dando a nossa cara, a nossa vida. Sabe o que é dar a sua vida? Por quê? Quando a pessoa te olha com um olhar que ela vai te matar, gente, não é brincadeira o que eu estou dizendo, não é falácia, não é, você entendeu? Quando ela te olha com um olhar que ela vai te matar. Quando nós recebemos os 16, recebemos a ameaça pela advogada, e essa ameaça está no tanto que nós vamos fazer um boletim de ocorrência contra isso, está gravada no áudio. Quando a Sandra vai lá no escritório, vamos pegar os 16. Doutora, não fala, faça. É uma espécie de ameaça isso. Então nós demos a nossa vida aí por mais de 300 pessoas no bairro. E eu, por morar aqui no bairro, que tive que andar nas casas, que tive que falar, que tive que encarar a tirada de óculos e olhar para dentro, para mim, e perguntar qual é a sua. Os olhares de fuzilamento para mim. Então, eu coloquei minha vida, a vida da minha família em risco. Te agradeço, Dr. Doro, pela legalidade. Talvez se ele tivesse usado de palavras assim, ó, faça um jeitinho, contorne isso aqui, eu ia ficar desconfiada desse advogado. Ia falar, mais um picareta que queremos que a gente, querendo que ganhemos pela força. Não. Quando a advogada lá do outro lado diz que estão querendo ganhar pelo grito, minha gente, eu lembro que eu deitei, eu não sei se eu estava dormindo ou sonhando. Aliás, se eu estava dormindo ou se eu estava acordada. É porque o cansaço era tanto que me veio a imagem do grito, sabe? Aquela pintura do grito do Eduardo Munch ali, onde tem aquela mão e ela faz aqueles gritos. Era isso que eu sentia, aquela angústia tão grande de vontade de fazer alguma coisa e eu não sabia por onde começar. E quando a advogada ficava, o administrador ficava escrevendo que a gente queria ganhar pelo grito, pela força. Aí já tinha vindo, aí veio aquilo, não sei se foi no sonho, não sei se foi na minha mente aquilo. Eu falei, é isso, é uma angústia. Eu fui ler a história daquela imagem, daquele quadro, era uma angústia tremenda, era uma angústia que eu via no olhar das pessoas, eu sentia na fala das pessoas, e que, assim, manualmente, fisicamente, você não sabia o que fazer. Agradeço aqui também a Célia, porque eu estava no meu canto, gente. Quem me acompanha aí, quem conhece de mim, sabe que eu estava fazendo a minha casa, eu mesma reboquei aqui a parte de cima da minha casa. Por último, eu estava passando massa corrida no quarto das minhas filhas na parte de cima e estava fazendo o meu teto. Eu estava forrando o teto aqui, uma parte daqui da minha casa. Eu mesma ali com furadeira e tudo, eu estava em cima do andaime quando a Célia me ligou e disse assim, olha, Célia, eu vou montar uma chapa. O que você acha? Aí eu peguei e eu ali, sem dar muita bola para ela. Ô, minha amiga, vai mesmo, faça isso sim. Esse bairro tá passando de ter uma oposição, porque não existe, gente, associação, não existe movimento se não tiver um movimento em que ele fala que ele tá trabalhando para o público e tudo, se ele não tiver uma oposição de vigilância, não existe isso.
Então, eu falo já há muitos anos que eu penso que deveria ter uma oposição nesse bairro. A gente só fala, a gente volta das reuniões, a gente entra para casa com uma indignação tão grande e a gente não consegue fazer nada. Até porque, gente, as pessoas são fingidas, são. Tanto que a própria Lília sentiu esse baque na eleição. Eu senti esse baque na eleição. As pessoas que vierem me abraçando, ó, chapa 2 aí, não é nós, não sei o quê. E chegar lá na urna, votar contra, ou fingir que votou. Poxa, isso aí você fala, né? A Lília sentiu esse baque. Mas cada um tem o direito de fazer o que bem entender, né? O que eu não dou direito a ninguém de me usar, né? Para o seu fingimento. Mas agradeço a minha amiga Célia, porque eu estava no meu canto aqui, sossegada. E quando ela falou, vou montar uma chapa, eu falei, vai, minha amiga, que eu vou pedir voto para você e tal. Ah, não, mas você tem que entrar. Eu falei, imagina que eu vou entrar nisso. Minha filha, meus sonhos são outros. Eu quero terminar minha casa aqui, eu tenho minha casa para terminar, eu tenho que fazer uma decoração tal nela, eu tenho que pintar minhas paredes assim, eu quero fazer sangue, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, tal, eu quero ter meu ateliê e eu não quero ficar mexendo com isso não. Ah, não, eu não sirvo para isso, eu sou muito briguenta, eu sou muito barulhenta, eu vou falar coisa que as pessoas não querem ouvir e eu não sou de ficar passando mão na cabeça de ninguém, parará. Beleza. Coloquei minha filha, porque eu falei, Ana, se isso aqui... Não. Quando eu fui contestar, sabe aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto. Eu estava no meu canto quietinha. Eu já tinha engolido 3 anos aqui sem água, quase 3 anos sem água, quieta no meu canto. 2 vezes que meu marido falou da água. Meu marido chegava sem água à noite para tomar banho. Ele chegou, eu não tinha água. Quantas vezes ele chegou, não tinha água para ele tomar banho. Tínhamos que comprar aquele galão azul de água que deixávamos para ele tomar banho quando ele chegava do trabalho. E eu tinha que engolir calada, quietinha. Falar, meu marido, coloca lá no grupo. Eu não estava mais naquele grupo do São João. E 2 vezes veio falar que meu marido reclamava demais. Era legítimo direito dele, como pagante. Ele não reclama, quem conhece ele sabe o quanto ele é calado. O quanto é tanto que eu peguei a procuração para ir no lugar dele. Porque quando eu cheguei naquele edital, gente, que eu li aquele edital, e eu não sou analfabeta, não tenho a formação que eles têm lá de advocacia, mas a da alfabeta eu não sou. Sou apaixonada por português. Sei muito bem interpretar vírgula, ponto e vírgula, uma exclamação, uma interrogação. Então, que eu li aquele edital, eu vi que aquilo não estava correto. E quando eu fui na casa da ex-presidente, que ela demonstrou para mim que ela não leu o edital anteriormente, que ela não aprovou, porque o presidente Paulo está aí. Se ele vai lançar um edital, que se ele não convoca a turma dos 16 para ver se aquilo está legítimo, se é de acordo com os 16, e eles mandam o administrador, faz isso aí. Administrador é para obedecer a ordem do presidente, do presidente, do vice-presidente ou dos 16. Se caso o presidente fraquejar, os 16 estão ali para falar, epa, peraí moço, volta atrás disso. E aquilo caiu por terra para mim quando ela fala que ela ia perguntar à doutora. Pera lá, perguntar à doutora uma coisa que é de sua obrigação saber sobre a questão das procurações. Que antes de se lançar um edital é necessário que o presidente dê o aval. Está tudo legítimo, está tudo certo, porque o edital há contestações no edital. Você tem que as retificações. Nem direito a isso nós não tivemos. Aliás, como não tivemos nem no primeiro nem no segundo. E quando eu descubro que o edital havia custado 17 mil reais e o Correio Popular deu 5 mil de desconto, ficou para 12. Aí, gente, ali eu já percebia que tinha muitas coisas erradas, mas que a gente não tinha força de falar, porque a gente negligenciava também os nossos direitos, negligenciava também o nosso direito de voz.
Nós queríamos sempre nos bancar os educados. Ah, porque eu sou cristão. Cristão não precisa ficar fazendo arruaça. Ai, pelo amor de Deus, não venha com essa conversa para mim não, tá, cristãos? Não venha mais com essa conversa, porque essa eleição e tantas coisas que eu já passei aqui na minha casa, é legítimo direito do cristão orar, vigiar e ação, meu bem. Não vem com essa pra cima de mim, não. Outra coisa de dizer que o cristão tem que orar porque Deus vai fazer. Cristão, eu acredito, eu, Auricélia, pela minha casa, quando eu ficava aqui chorando, que eu pagava os pedreiros e os pedreiros só faziam coisa errada aqui. E eu tinha que engolir a seco. Quando eu sentei aqui na minha escada, que eu falei, Deus, a partir de hoje, nenhum pedreiro me fará de sem vergonha. Eu não sei, eu vou aprender. E eu aprendi a mexer na minha casa. Tanto que se entrar uma pessoa me enrolando, já tem um que tá me enrolando. Mas é porque eu tava mexendo nessa eleição, nessa política, e eu não quis me estressar com isso, porque meu propósito era outro. A casa ali eu sei mexer. Se ele me enrola hoje, some daqui que eu mesma faço. Então, quando se fala, o cristão não tem que ficar precisa ir lá, sabe assim, na luta. Precisa sim, minha gente. Precisa sim. Eu senti pelas experiências, não tô falando pela experiência dos outros, tô falando pelas minhas experiências. Que enquanto eu fiquei aqui murmuriando, eu não teria as minhas paredes rebocadas. Enquanto eu estava murmurando, nós não teríamos ganho essa eleição. Ganhamos essa eleição ali legítimo, fazendo a política, fazendo a campanha cara a cara, no tete-a-tete. Ganhamos essa política quando muitos falam, você é faladeira demais, você fala demais, você é briguenta demais. Sim, briguei com os meus colegas, dos 16 da chapa. Não foram todos que eu briguei, mas muitos ali eu briguei, porque eu queria uma política cara a cara, olho no olho. Política se ganha até o último momento, nas urnas ali, quando você encontra a pessoa passando na rua, fazendo a sua campanha. Não precisa difamar ninguém, até porque aqui a gente não precisa nem difamar, né, gente? Porque as coisas estão nítida. Tudo que eu falei, o contestamento meu lá no escritório, quando eu ganhei o boletim de ocorrência, teve as carinhas de riso, tipo assim, pau nela. Mas eu não fui lá brigar por mim, eu fui brigar pela legitimidade de vocês no bairro, pelo direito de trazer as urnas para dentro do bairro, porque nossa sede é aqui. Você não precisa mutuário. Gente, se você soubesse ontem a alegria que me deu de ver um senhorzinho vindo, ele foi votar, falei 2 horas, vem aqui comemorar conosco. Vem ele lá, caminhando devagarinho. Esse senhor ia lá, e eu já tinha visto que ele foi na primeira eleição, que ele chegou lá que já estava embargada, mas ele esteve lá para votar. Ele saiu da casa dele para ir lá no centro votar, e que a urna ia ficar 4 dias, e ainda ia dormir no sábado lá, para chegar aqui no domingo e ter, ele acha que era 3 horas de voto, de eleição. Isso não era possível. E achar, ainda falar, você não sabe ler, pegar o jornal e dizer, você não sabe ler, tá escrito aqui, é só saber ler. Eu não sou analfabeta. Falei que sou caipira, mas analfabeta não sou. Então, assim, eu nunca tinha ido naquele escritório. Naquele dia, eu vi, precisa arrancar esse povo dali de dentro, de qualquer jeito. Que as pessoas usavam o nome de Deus, ali dentro, fazendo coisa errada. Não. Ali, minha gente, eu voltei, eu tinha levado a minha menina nas primeiras reuniões que eu fui, muito cabreira, desconfiei de certas pessoas ali dentro, daquelas 3 reuniões que eu participei. E eu não queria, assim, com o pé atrás com aquelas pessoas ali de dentro. Mas vendo também muitas pessoas ali afoitas e querendo, sabe assim, se fosse pelo braço, porque as pessoas estavam muito agoniadas.
Eu queria colocar minha filha no meu lugar, porque eu falei, não, eu não tenho tempo para isso. Se eu morrer nisso aqui, quando eu fui contestar isso lá na casa da ex-presidente, eu falei, meu Deus, se eu morrer aqui, hoje, meu esposo, esse aqui pode até ser tomado das minhas filhas, de jeito nenhum que eu vou deixar isso acontecer. Eu falei, não, se eu não fizer alguma coisa agora com esse povo, pode não dar em nada. Aquele primeiro momento eu achava que não ia dar em nada. Mas se eu não fizer alguma coisa também, vou cair na mesma coisa das pessoas que falam, ai, não tem jeito, vamos pagar. Pessoas que sabem que tá errado e elas falam assim, eu sei que tá, sabe assim, posso falar a palavra? Mas fazer o quê? Eu não tenho tempo de ir lá tomar conta da associação. E eu ficava, meu Deus, como a pessoa sabe que tá errado e ela... Você entendeu? Outras que diziam assim, saber que tá errado eu sei, não vou usar a palavra. Mas quando eu vou lá, que eu não tô apertado, que eu não consigo fazer... quando eu tô chegando na terceira parcela, eu consigo fazer um acordo fácil, eu consigo... eles conseguem me fazer um jeito ali pra mim. Então, eu não posso nem falar nada. Por isso que eu nem falo nada no grupo. Ô, minha gente, tá errado. Não é porque faz o jeitinho brasileiro pra mim que eu posso me excluir de reivindicar os direitos que é de outra pessoa. Porque senão eu tô pensando só no meu próprio umbigo. E olha que eu vou dizer pra vocês que aqui nesse bairro tinha muita gente pensando, tem ainda muita gente pensando no próprio umbigo. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo, a nossa campanha deu certo. Eu agradeço aí aos meus companheiros aí, companheiras. Peço desculpa pelas nossas brigas, por eu ter sido chata, por eu ter sido incômoda, por eu não ter sido compreendida e por eu não compreender a muitos, pelas vezes que eu xinguei, que eu vontade que eu tinha de ir lá e de socar a cara, sabe, de vocês, dos 16 não, mas de alguns aí que não se posicionavam, ou quando se posicionavam equivocadamente. Quantas vezes também eu usei de palavras que não deveriam e que eu fui corrigida várias vezes e que me apontaram o dedo na cara e falaram, Lucélia, você não pode fazer desse jeito, você não pode falar desse jeito. Mas aqui naquele momento da raiva, não tinha outra palavra com certas pessoas, às vezes não tem outra palavra que você possa usar que não seja daquelas palavras duras, mais severas, ou às vezes chucras. Olha, gente, eu falo, gente, legitimamente, que Deus me escolheu. Não sei vocês, os 16, mas eu sinto isso porque pela minha pessoa de não querer se posicionar, eu estava no meu cantinho quietinha. E às vezes é necessário que há situações, eu sou uma pessoa, e Deus sabe o quanto eu falo isso com Ele. Senhor, eu não nego as coisas que me acontecem contrárias. Eu não nego. Porque foram por todas elas, eu tô com 47 anos, por todas elas, mês que vem eu já vou fazer 48, chegando nos 50, né? Não foi eu não tive vida de princesa. Foi uma vida sempre na dureza, na dureza, na dureza, na dureza, na dureza. E as coisas e era necessário que eu tivesse junto. Era necessário. Nossa, mas ela não tô aqui com demagogia, não tô aqui, não. Eu precisava estar. Eu precisava ter essa vitória. Porque quantas vezes eu voltei daquela reunião que eu deitava naquele sofá que eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, será que as pessoas não estão vendo isso? Quando eu olhava aquelas planilhas de conta, gente, eu me sentia, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu sou burra? Pensava assim comigo, nossa, eu não tô entendendo isso aqui. Deus, eu não tô entendendo, ou isso aqui Porque eu sou artesã. E eu tenho que colocar nas minhas planilhas o que eu gasto, o que eu usei durante o mês de tinta, de material, o que eu consegui usar mais de material X, material Y. Então eu tenho que ter uma planilha, eu tenho que ter um orçamento do que eu estou gastando.
Poxa, meu Deus, eu gastei muito esse mês. Nossa, não tive lucro nisso. E não era isso que eu via nas planilhas da nossa prestação de contas. Então eu falava, nossa, eu tô burra? Sou eu que sou burra ou não é? Sabe assim, quando eu consegui olhar aquelas contas de banco? Gente, porque matemática é uma coisa, não é igual a português, que você usa uma palavra e essa palavra quer dizer várias coisas. Não, português, a matemática ela é exato. Se deu 60, deu 60, não deu 61, nem 60, 60, pronto. E eu não conseguia enxergar isso naquelas planilhas. E aí, quando chegava o boleto, eu já não queria ver mais, porque eu não sentia tão... Sabe assim, você já se sentia tão enojada de não querer ver aquilo, que eu via que aquilo estava errado. Vou encurtar isso aqui, que eu já estou me perdendo nas palavras. Então, minha gente, resumindo tudo, agradeço aos meus colegas. Deus colocou cada pessoa na qualidade, nas habilidades de cada uma. Agradeço o Carlos, meu Deus, a Gisele, por ter nos emprestado a casa várias vezes. Nossa, gente, eu tinha tanta gente que eu não conhecia aqui do bairro. Como foi bom. Se nós não tivéssemos ganhado ontem na urna, gente, eu estava tão crente que nós íamos ganhar na urna, mas eu não estava tão aflita para ganhar, porque era tão legítimo. Quando o doutor Doro fala que vocês fizeram muito bem, vocês foram excelentes. Ganhando ou perdendo, comemora. E eu já tinha isso dentro do meu coração e ele só reforçava isso porque eu jamais sairia do meu canto para ir a mexer com uma coisa que não fosse, se não fosse Deus, o Espírito Santo. Eu sou muito devota do Espírito Santo. Tenho certeza que o Espírito Santo escolheu as mulheres para estar no comando deste bairro. Por que eu digo isso? Que quando eu ouvi de uma mutuária, de 3 mutuárias, sobre as donas de casa, lá que veio lá do escritório, vote mesmo nessas donas de casa. Qual é a qualificação que elas têm para poder representar vocês no bairro, para dirigir um bairro como aquele? Por exemplo, eu particularmente falo por minha Auricélia, não tenho qualificação nenhuma para fazer coisa errada, para fazer jeitinho brasileiro, para mexer no que não é meu. Eu não tenho qualificação, graças a Deus. Mas, para tentar fazer o certo, eu tenho. Para ir lá na prefeitura, se for preciso conversar, eu tenho. Tenho porque eu tenho, que é necessário, minha gente. O que adianta a gente ter um diploma e respondendo as pessoas aí? Já respondo as pessoas que falou que não temos a graduação para tal comando do bairro. Respondendo também as pessoas que falam, olha, eu tenho medo, porque como não vai ter salário, significa, dá a entender que o nosso bairro vai ficar por conta de Deus dará. Tinha pessoas que tinham graduação aí de formação, não sei se tem doutorado, né? Porque chama-se de doutor quando se tem doutorado. Não sei se é o caso, né? Mas se tem denominação aí de doutores que têm formação acadêmica, recebem mais de 214 mil reais por ano para representar o bairro. E ele pouco foi feito, tá? Não venha dizer que tem infraestrutura no nosso bairro, que ele... Não. Não venha falar, não. Que eu já contesto isso. Esse é um bairro que está cru. E... Me perdi, minha gente, aqui nas palavras. Mas eu vou falar por mim. Que eu não tenho a formação que vocês têm. Não recebo para isso, mas coragem para ir lá na prefeitura, para brigar, para ir na Sanasa, entender o porquê, para ir lá, porque nós temos que correr atrás de IPTU, tem dívida na Sanasa, dívida na Sanasa, dívida de processo, são muitas dívidas. Aqui nós só temos dívida, vou te dizer. Esse é o progresso que nós tivemos. Nos endividaram.
Esse foi o progresso. Nos endividaram. Se vocês têm dinheiro para pagar, eu não tenho, porque o dinheiro que eu tenho não. O dinheiro que mensalmente aí é para empregar na minha casa. Não, nós vamos ter que empregar no bairro para pagar as tantas dívidas que nós temos. Então, coragem para isso. Ir lá na prefeitura, conversar, carregar a bandeira. E nós não podemos estar os 16, minha gente, porque aqui nós somos 16 pessoas. Se fosse nós que tivéssemos que resolver, se fosse só pensando em nós íamos lá, arrancava o administrativo de lá, sabe? Arrancava ele lá de pé no traseiro de lá, arrancava o jurídico de lá, você entendeu? Arrancava se fosse eu, Auricélia. Portanto, se fosse os 16. Portanto, são vocês, nós temos que trabalhar em conjunto aqui com as pessoas do bairro, porque nós temos que descer na prefeitura, nós somos enganados com relação ao IPTU, nós somos enganados com relação a dívidas na Sanasa, a tantos processos que nós temos de pessoas, nós somos enganados quando falam que as pessoas não pagam, a gente bota eles para fora com processos de pessoas que estão tomando os terrenos, nós somos enganados. Porque uma coisa é você ouvir de um grupinho de 3 pessoas. Outra coisa é você ouvir dos mutuários. Nós nunca demos chance para os mutuários falarem. Sabe por quê? Porque nós sentimos como foi feito com a Sandra. E nada foi por acaso. A Sandra precisava estar aquele dia lá e não foi nada combinado. Talvez as pessoas vão... Não. Quando eu orava a Deus, eu falava assim, Senhor, era sempre a minha oração. Atrapalhe, embanane, embarace as ações que vieram contra nós, os mutuários. Eu sempre colocava contra nós, os mutuários. Porque se é alguma coisa ruim para acontecer aqui comigo, com os 16, vão acontecer com vocês também. Porque hoje, quando se um administrador do seu bairro, quando uma associação do seu bairro, ela levanta a voz para você e fala que você não tem direito aqui, que aqui quem manda sou eu, ela vai fazer isso com os 300. Pode esperar. Pode esperar. O dia que você... Ainda que as pessoas que estão, por exemplo, a Dana Maria estava na chapa e ela saiu fora, fez o que fez com ela, com a filha dela, na cara dela, pode esperar que fará com qualquer um sem dó nem piedade. E ao meu ver está errado. Você que foi oposição, eu digo para você, nós os 16 temos que trabalhar também para você, porque você mora no bairro, você faz parte do conjunto. A eleição acabou. A eleição acabou. A nossa briga foi antes da eleição. Porque víamos coisa errada, porque talvez você também foi usado. Sabe? Você foi um inocente na mão de pessoas que estavam te usando para ficar no poder. Em nenhuma vez eu ouvi o advogado Doro, eu ouvi os 16 membros da associação que hoje, posso dizer que nós somos e seremos os dirigentes desse bairro. Em nenhuma vez eu ouvi alguém ali dentro falar, nas nossas reuniões, falar, nós vamos ganhar o poder. Não. Gente, eu acho o poder tão forte, o poder eu acho uma coisa tão pesada, sabe? Pra gente que gosta de oprimir, de pisar nos outros. Não. Nós só queremos ter o direito de administrar o nosso bairro de forma legítima, de forma honesta para todos. Isso eu sempre ouvi. E é o que se espera de uma associação, o que se espera de dirigentes do bairro, fazer especialmente para os menos favorecidos. Porque os favorecidos, minha gente, aqueles que têm dinheiro, para que ele vai precisar de associação? Se ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele pega um caminhão de concreto, passa ali na rua dele e ele tem uma rua bonita. Se ele tem dinheiro, ele faz as suas infraestruturas, né? Então, vou encurtar isso aqui que já tá chato, né? Eu agradeço a vocês que nos receberam nas casas, vocês os que nos acolheram. Gente, você que comprou uma folha de xerox,
porque o dinheiro foi com o dinheiro de vocês. Eu vou prestar conta, tá? Só tô esperando eu me acalmar um pouco mais, vou prestar conta das notinhas de tudo que a gente usou, do dinheiro que usou, da rifa que comprou. Ainda temos rifa para vender, tá, gente? A rifa não foi vendida, porque até nós não fizemos a rifa esses dias, porque por causa do tumulto e tudo mais, que o foco era vencer a eleição. Precisamos da ajuda, contar com a ajuda de todos vocês. Precisamos mais do que nunca trabalhar para o nosso bairro, e vocês terão dias de vacas magras. A nossa associação terá dia de vacas magras, porque nós temos muitas dívidas e nós somos do tipo de economia. As festas nossas não vão ser regadas a dinheiro de associação, porque muita gente que não vai na festa, tem gente que nem fica sabendo das festas, não tem obrigação de pagar festa para quem vai na festa. Quem vai na festa que trata de pagar a sua festa. E nós temos que aprender a trabalhar, fazer festa comunitária sempre. Então nós vamos fazer reunião, nós vamos conversar, nós vamos bater altos papos, nós vamos ver a opinião de vocês vão poder votar, nos ajudar. Olha, conheço o pedreiro tal, conheço a firma tal, conheço a empresa tal. Vocês vão nos ajudar, com certeza. Se eu deixar de agradecer algumas pessoas, eu peço perdão, mas eu quero agradecer ao Isaac. Obrigada, Isaac, pela luta nos grupos. Ainda bem que eu não estava no grupo São João, porque eu seria uma verdadeira barraqueira naquele grupo. Obrigada às pessoas que me doaram cesta, talvez não vou lembrar do nome, sabe? Cesta mesmo, cesta vazia. Obrigada às pessoas que me doaram laços de fita para colocar na cesta, que me doaram palhinha para colocar na cesta, minha gente. Pessoas que nos deram água, refrigerante, as pessoas que nos deram lanche. Dona Linor, meu Deus, ela doa bolachinha para fazer nossas reuniões, farofa, gente, para estarmos ontem lá. Olha, não vou estar com você, mas eu trouxe aqui a minha farofa, trouxe meu frango aqui, não comi o seu frango ainda, Dona Linor, vou congelar ele para a gente comer juntas. Meu Deus, tantas ajudas. Ajuda no grupo, quando as pessoas estavam ali levantando a nossa mão, quando as pessoas ficavam sabe, conosco. Eu agradeço, minha gente, eu agradeço, não sei nem, são tantas as coisas para agradecer, as faixas, as pessoas que pagaram as faixas. Jane, obrigada, meu Deus, que Deus te dê tudo em dobro, que Deus te dê em dobro, Jane. Sabe, assim, uma mão, até mão aberta, pelo amor de Deus, até mão aberta demais. Obrigada pelas comidas, obrigada pelas faixas, obrigada pelo spray, obrigada pelas folhas, pelas cartolinas que você doou, obrigada pelas tintas, Sueli, mãe do Cido, obrigada pelas tintas, obrigada pelos comes e bebes, obrigada por ajudar na compra de remédio aí para a mutuária do bairro. Gente, olha, é um agradecimento assim generoso. Eu vou agradecer também as pessoas que me viraram a cara. Sabe por quê? As pessoas que falaram mal, as pessoas que fingiram que estavam conosco. Por quê? Se não fosse a sua ranzizice, se não fosse o seu questionamento, as pessoas que se questionaram, se não fosse vocês, estaríamos nós, porque quantas vezes nós somos reclamados, vocês estão falando demais, vocês estão deixando os mutuários com raiva de vocês. Não, eu sinto que até nisso era preciso que Deus agisse, que fôssemos cutucados mesmos, porque sabe que pegou na nossa ferida, aí vamos lá e nós vamos fazer e nós vamos vencer. Enquanto eu fiquei na minha passividade, eu não era cutucada, eu estava na minha passividade. Foi necessário que me cutucasse, me tirasse do meu canto cômodo, que eu fosse me colocar presente. Meus queridos, paz e bem, muito obrigada. Nos ajuda a trabalhar pelo bairro. Peço aí, nos ajude, porque a luta não vai ser uma luta pequena, uma luta vai ter horas que a gente não vai aguentar. Lá na sede mesmo, vou fazer um vídeo para mostrar para vocês que me doeu ontem olhar na sede.
As pessoas que receberam para cuidar, não cuidou, para fazer e não fez. Então, dinheiro, pagamento de salário não significa bom trabalho, tá? Pagamento de salário não significa que vai fazer. Pode significar também comodismo, tá? Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe o nosso bairro. E olha, as pessoas que oraram, que Deus seja louvado por vocês. Obrigada, 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 obrigada. Continue em oração por nós, continue em oração pela minha vida, gente, pela vida da minha família, pela vida dos 16 que estão nesse bairro. Cada vez que vocês forem orarem, coloque o nosso nome em oração. Faça com que Deus, peça a Deus, Senhor, que eles não mudem os propósitos bons deles, porque a gente desvia de caminho, sabe, pessoal? Porque a gente é humano. Às vezes o meu desejo hoje de entrar, igual o desejo de muitas outras pessoas no início, quando chega no final, às vezes não é o mesmo, porque dinheiro vira a cabeça da gente, vocês sabem disso, né? Deus abençoe, muito, muito, muito obrigada, muito mesmo.